Olá, eu sou a Beta Araújo do Justa Causa. E eu sou o João Neto, do Tinha Que Ser Preto Oficial. Este é o podcast Passado Presente, uma escuta consciente que analisa o passado para compreendermos o que acontece nos dias atuais. Em 1998, durante uma aula de história sobre o nazismo, o professor Sidney Aguilar Filho foi surpreendido por uma estudante que disse que na fazenda da família havia o desenho de uma suástica nos tijolos da casa. O historiador decide investigar e, sem saber que mexia em um verdadeiro vespeiro, descobre que durante a década de 1930, nazistas brasileiros retiraram 50 meninos negros de um orfanato no Rio para serem escravizados em uma fazenda dessa família, a Rocha Miranda, no município de Campina do Monte Alegre. Mas o que será que esse fato do passado tem a ver com os dias atuais? Isso é o que a gente vai falar no nosso episódio 3 do podcast, nessa temporada Passado Presente. Eu estou com o João, que divide comigo aqui a minha bancada. E aí, João, vamos começar falando sobre esse caso? Oi, Beta, oi, pessoal. Vamos sim, que esse aí é pedrada, para não dizer tijolada, né? Que tem aí o vínculo com essa história toda. Esse documentário, como você mesma disse, conta uma história. Na verdade, conta duas histórias, né? A primeira história acontece na década de 30 e a história que revela o principal desfecho aí desse documentário aconteceu em 1998. Como você mesma disse, e é bem interessante a gente destacar esse ponto, imagina você estar ali dando uma aula sobre o nazismo, uma das suas alunas levanta a mão e fala: Olha, eu conheço esse símbolo, tem na fazenda do meu pai, na fazenda da minha família. E todo mundo que estava na sala de aula não levou a sério, todo mundo riu quando a menina falou isso. E no meio dessa brincadeira, na semana seguinte, ela levou um tijolo, por isso que eu fiz esse trocadilho, né, agora há pouco, ela levou um tijolo que continha a suástica, né, nazista, no centro desse tijolo. Isso trouxe ali um questionamento para o professor que foi até a fazenda e visitando a fazenda, ele descobriu e confirmou que uma série de construções que tinham ali tinham total ligação com o nazismo brasileiro e com o movimento integralista. Essa fazenda pertencia a uma família muito influente, muito poderosa e que tinha uma ligação muito grande com o integralismo brasileiro e que durante a década de 30 eles viviam ali no interior de São Paulo, na cidade de Campina do Monte Alegre. E, bom, eles faziam visitas na a cidade visitas, né, ao Rio de Janeiro, e nessas visitas eles iam até um orfanato para selecionar crianças, meninos negros, sempre do sexo masculino, para levarem para sua fazenda, né? E exatamente essa fazenda que a família dessa menina aí na década de 90 vivia e que ela encontrou esses tijolos com a suástica nazista. E eles iam com a promessa de que levariam as crianças, era um orfanato católico, né? Na época era muito comum ali no começo do século XX. E eles iam com a promessa de que levariam as crianças para elas estudarem, para dar uma oportunidade. Inclusive, eles falavam isso para as crianças, né? Eles falavam ali que, vocês vão para um lugar muito legal, tem passarinho, tem animalzinho, tem não sei o quê, e fazia as crianças ali ficarem animadas. Só que, na verdade, essas crianças eram levadas para realizarem trabalho escravo, né? Eu vou falar uma particularidade minha, eu não gosto muito de análogo à escravidão, eu sei que a gente tem que falar isso pela questão de que a escravidão foi abolida, mas eu gosto de falar que é trabalho escravo porque é trabalho escravo e eles eram ali tratados como escravos. Ao todo, foram 50 crianças levadas para essa fazenda. E elas sofriam todos os tipos de abuso, mental, físico, emocional, todo tipo de atrocidade que a gente imaginar, essas crianças eram submetidas. E vinculados, né, a essa questão do nazismo, mais uma vez, estava ali o movimento integralista brasileiro crescendo cada vez mais, e essa família era abertamente ligada ao movimento integralista. E eu acho bastante interessante porque, na verdade, o professor Sidney, ele escreveu sobre isso, né? Foi uma tese dele que virou livro e o documentário, como você mesmo falou, que está disponível, inclusive no YouTube, para vocês assistirem. E aí ali a gente pode ver
como que isso impactou na vida dos meninos que conseguiram ser localizados durante o documentário, que não eram mais meninos, já eram senhores de idade, um deles, o Aloísio, que narra aquela aquele evento totalmente cruel de como que foi a chegada desse pessoal no orfanato, jogando um punhado de balas no chão, separando as crianças como se fossem gado. E o nome do documentário é Menino 23, porque aqueles 50 meninos sequer eram chamados pelo nome. Eles eram chamados pelo número de cada um deles. Então, são infâncias que foram roubadas. Eu digo mais ainda, né? Foi a vida inteira, porque é um trauma que, obviamente, você não consegue superar, acredito eu, né? Exatamente. E Menino 23 é o próprio Aloísio, né? Que você mencionou, Aloísio Silva. A gente tem nesse documentário dois depoimentos, tem do Aloísio e tem do Argemiro Santos. A diferença é porque o Argemiro ele conseguiu fugir, ele conseguiu escapar. Já o Aloísio não, ele ficou ali sendo mantido, né, nesse regime escravista da família. É importante até destacar o nome da família, porque a gente fala falando família, família, parece que a gente não vai falar, mas é a família Rocha Miranda, que era uma família extremamente influente. Aquela clássica herança, né, que vai passando de uma família para outra, que diversas famílias que hoje têm influência ainda dentro do nosso país, que acabaram, né, influenciando, transformando o país no que é hoje. E é muito interessante isso que você fala, porque realmente eles não eram chamados pelos nomes, porque isso é uma forma de tirar a humanidade deles também, né? Então, o menino 23, o Aloísio, era só chamado de 23. Ou era menino 23, ou era 23, então cada um ali tinha seus números, esses 50 meninos, né? Cada um tinha uma numeração, e essa estratégia que eles usaram de jogar as balinhas era para definir e separar eles por força. Então, as crianças que ali no orfanato ainda, né? Tipo, eles estavam no orfanato, chegavam no orfanato, jogavam as balinhas. As crianças que conseguisse empurrar a outra, pegar a balinha ali, ter mais força, elas eram selecionadas. Aí ali selecionava uma leva. O próprio Aloysio mesmo, ele fala pra gente no documentário que na leva dele foram 20 crianças selecionadas, então eles pegaram ali as que se destacaram mais, que tinham mais força, e eram levadas. Não era nem a força, na verdade, porque eles assinavam toda uma documentação. Quem ia questionar uma família aristocrata, uma família que tinha total poder, total influência dentro da sociedade paulista, ali no interior de São Paulo, quem ia questionar eles estarem adotando uma leva de crianças pretas que ninguém iria adotar, possivelmente, né? Principalmente meninos, sempre davam ali, normalmente, preferência para meninas, também para serem adotadas muitas vezes para trabalho doméstico. Então, o Aloysio conta que com ele foram 20 crianças levadas, e essas crianças, quando chegavam lá, faziam todo tipo de trabalho. Então, eles acordavam de madrugada, acordavam cedíssimo e iam dormir tarde da noite também. Isso quando eles conseguiam dormir, quando não eram punidos ali de diversas formas diferentes, incluindo uma palmatória. Que marca muito os dois depoentes que a gente tem no documentário, que era uma das formas de castigo ali que eles sofriam. Quando a gente fala também sobre nazismo, é inegável a gente pensar logo em eugenia. E foi um termo cunhado lá em 1883 pelo Francis Galton, que significaria então bem-nascido. E aí o que que acontece? Na nossa Constituição de 1934, vocês acreditam que havia um artigo, o artigo 138, que dizia que era cabível à União, estados e municípios estimular a educação eugênica. É inacreditável, mas isso estava na nossa Constituição de 34. E tem tudo a ver com também as teorias raciais, que chegam então para reforçar essa permanência da escravidão, como o João disse muito bem. Porque se a escravidão terminou formalmente em 1888, na década de 30, vocês podem imaginar como que era a sociedade brasileira extremamente racista. E aí, se a gente vai falar sobre isso, sobre eugenia, mais especificamente falando, eu acredito que seja importante mencionarmos, ainda que en passant nesse episódio, Renato Kell, que foi o fundador da Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918, que criou um boletim
de eugenia, que circulou entre 29 e 33 e que colaborou para a organização do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia. Então, essas ideias que já estavam pipocando o mundo afora também pipocaram aqui no Brasil e, obviamente, tinham tanta influência que até chegar na Constituição chegaram. Mas eu acho que também é importante a gente voltar mais ainda no passado. A gente está falando aqui de um documentário de um fato que aconteceu na década de 30. Mas tem um filme também, de 1915, mudo ainda, cinema mudo, chamado O Nascimento de uma Nação. O que ele tem a ver com o nosso episódio de hoje, João? O Nascimento de uma Nação, acho que é um dos filmes, né, mais racistas e emblemáticos aí do cinema norte-americano. Isso porque ele traz questões relacionadas à guerra civil. Então a gente tem ali duas famílias que são divididas, né, de dois amigos ali que são divididas. Uma é nortista e outra é sulista. Lembrando que o norte era ali da União, eram as pessoas que estavam com essa visão da abolição, né, da escravidão, de Lincoln, de Abraham Lincoln. E os sulistas, eles já tinham a visão separatista. Eles queriam eles eram completamente contra isso e eles queriam continuar fomentando todo o mercado escravista que existia na época. E esse filme, ele é considerado, inclusive, um dos principais motivos para a volta da Ku Klux Klan, porque trazia a ideia desses membros da clã como heróis, né? Trazia ali a ideia de que eles estavam trabalhando para evitar que houvesse miscigenação, que houvessem mais pessoas pretas, que houvessem outros tipos de minorias ali que eram completamente perseguidos naquela época, completamente abertamente perseguidos naquela época. Inclusive, Beto, tem uma curiosidade interessante, porque em 2016 teve um lançamento de outro filme com esse mesmo nome, que é O Nascimento de uma Nação, só que é numa perspectiva dos escravizados em que eles lutavam pela sua liberdade. O filme ele não chegou a fazer tanto sucesso, ele não chegou a viralizar. Se eu não me engano, é porque parte do elenco se envolveu em algum escândalo. Eu não sei, não lembro ao certo, mas eu lembro de um bafafá que teve em relação a isso. Mas é um filme que vale assistir, que vale conhecer. Ele está disponível em algumas plataformas. O Nascimento de uma Nação, já de 1915, não se encontra com tanta facilidade, mas ele continua sendo disseminado, né? Porque a mensagem que traz ali é exatamente essa: são os, entre aspas, cavaleiros da clã, resgatando a ideia da sociedade, resgatando a ideia de uma sociedade limpa e eugênica, né? No nosso episódio 2, a gente fala sobre um outro filme, E o Vento Levou, de uma maneira indireta, porque o foco, obviamente, era a Hattie McDaniel, mas a gente percebe como que se romantizava a Guerra de Secessão. E, obviamente, isso trouxe reflexos até a atualidade. A gente ainda tem a questão dos confederados, em outro episódio a gente vai focar nisso. O Nascimento de uma Nação foi o primeiro filme exibido na Casa Branca. E o presidente da época, Woodrow Wilson, ele tinha escrito um livro chamado História do Povo Americano. E ele dizia nesse livro, abre aspas, os homens brancos eram conduzidos por um mero instinto de autopreservação, até que finalmente surgiu a grande Ku Klux Klan, um verdadeiro império do Sul para proteger o país sulista. Obviamente, esse filme, sendo exibido na Casa Branca, com outras exibições lá dentro também, a posteriori, gerou reflexos naquela sociedade estadunidense que, naquele momento, a gente já falou sobre isso também, vivia sobre as leis de Jim Crow, as leis de segregação racial, divisão de pessoas brancas e negras. E este fato de 1915, de um filme como esse, ter sido exibido na Casa Branca, um filme repleto de estereótipos. Um deles, por exemplo, é com relação ao homem negro. Tem uma cena, inclusive, emblemática que eu jamais vou me esquecer quando assisti, daquela mulher que seria a mocinha do filme, branca, correndo e preferindo se jogar, né, do penhasco do que ficar ali perto daquele homem negro. Aquilo ali, obviamente, a gente sabe que a imagem tem um poder muito forte, é uma imagem da branquitude que
tenta refletir o quê? O pavor que a gente precisa ter daquele homem. Nós não estaríamos seguras, enquanto mulheres brancas, perto de um homem como aquele, que é totalmente animalizado e que não domina os seus instintos, né? Exatamente, Beta. E é interessante a gente destacar que esse ponto de ter sido o primeiro filme exibido na Casa Branca, de ser uma mídia, né? Que a gente falou isso, inclusive, no último episódio, porque a gente falou sobre o Oscar, a influência do conteúdo que a gente consome, que a gente fala conteúdo hoje, pensa mais em rede social, mais cinema, rádio, música, tudo isso, gente, é conteúdo que influencia na interpretação e na visão do mundo das pessoas. Então, quando a gente pega essa cena, ela é realmente muito emblemática da mulher que se joga, porque ela não quer ser. Porque a ideia ali é que ela seria violentada, né? Que o cara ia forçar ela e tudo mais. Então, vai alimentando esses estereótipos bestiais relacionados à população preta e vai sendo fomentado pelos poderosos, porque para você produzir um filme, obviamente nunca foi barato, e naquela época era muito menos barato ainda. Era um filme dividido em duas partes, né? Era um filme enorme, considerado para a época, assim, e tinha um poder de influência muito grande. Paralelamente a isso, no Brasil, a gente estava tendo nesse mesmo período as grandes cidades se formando. Então, se ali a gente tinha no século XIX cerca de 17 milhões de pessoas, no comecinho do século XX isso estava crescendo, as grandes cidades estavam se formando e a eugenia ela acabava ali trabalhando junto com o higienismo, né? Com a ideia do quê? Que tem que cuidar para manter as cidades limpas. Só que no Brasil, a eugenia flertava ali, andava quase em paralelo, né, com o higienismo, porque o higienismo trazia a ideia de que quanto menos semitas, quanto menos pessoas negras, quanto menos estrangeiros não brancos, ciganos, melhor seria para a sociedade. E vale destacar que no Brasil, assim como fora também nos Estados Unidos, a gente teve o apoio de grandes nomes, né, para o movimento eugenista. É, Você trouxe o primeiro que foi aí o que fez toda essa organização, mas a gente pega o João Batista de Lacerda, que era responsável pelo Museu Nacional. E o João Batista de Lacerda, ele foi um dos nomes que trouxe a ideia de que a população negra deixaria de existir em cerca de 100 anos se estimulassem as relações ali, fosse diluindo, né? Porque na ideia dele o sangue branco era mais forte e ia prevalecer. Só que esse conceito dele não foi para frente. Inclusive, tem muita confusão dentro da própria sociedade, dentro da própria sociedade progressista, assim, do Brasil, de que o movimento eugenista ele estimulava, né, a relação interracial. Só que ele não estimulava, era pelo contrário. A ideia era exterminar a população negra de várias formas diferentes, seja por meio de violência, de autoridades policiais, seja por meio da escassez de alimento, enfim, da exclusão total social e trazer mais europeus e sim ter a população branca, né, brasileira se relacionar com esses brancos europeus e assim aumentar a quantidade de pessoas brancas dentro do Brasil. Obviamente, essa proposta dos 100 anos, ela não aconteceu, ela não, biologicamente ela nem faz sentido, e essa tentativa de trazer os europeus para cá também acabou sendo frustrada porque as colônias europeias eles se mantinham entre eles, né? Tanto que a gente olha para o sul hoje a gente percebe que eles vivem muito ali dentro dos próprios núcleos, dentro das próprias vilas. Fora isso, a gente teve outros nomes como Silvio Romero, Euclides da Cunha, que né, que no livro Os Sertões ele traz ali essa ideia da miscigenação como extremamente problemático, como algo que vai sujar, vai prejudicar toda a sociedade. Então a gente tem todo um cenário no Brasil, no começo do século XX, que é propenso a facilitar a disseminação dessas ideias absurdas aí do eugenismo. Você mencionou o João Batista de Lacerda, ele participou desse Congresso Universal das Raças em 1911. E aí percebam que quando a gente ouve o João falando hoje sobre essa projeção de 100 anos, que em 100 anos aquela população negra seria, de uma certa forma, eliminada, a gente pensa, nossa, que absurdo. Naquela época as pessoas também ficaram indignadas, mas por outro motivo. Pensavam que essa projeção estava muito alta. Acreditavam que esse extermínio aconteceria antes.
E aí você citou Silvio Romero também, que a gente vai falar dele em outro episódio, porque tem uma ligação ali com Machado de Assis, e tem também um outro escritor que é muito querido das pessoas até hoje, que a gente ainda vai mencionar também em um outro episódio, mas já deixando o spoiler aqui, é o Monteiro Lobato, certo? Exatamente. Monteiro Fala, Lobato. João. Não, pode falar, porque a gente vai falar de Monteiro É, Lobato já dá, a já língua já coça, coça já eu pra super gente. te entendo. Como diz Carol Conká, língua vira um chicote, a gente já quer começar a descer a pedrada, a linha já, porque é um autor que volta e meia as obras dele são readaptadas, Exato. vão para grandes emissoras, vão para o cinema, as pessoas não tem que separar o artista da vida pessoal. Como que separa, gente? Ele não separava? Para ele era tudo mesclado, não existe isso. Desculpa, Beto, eu vou na onda e eu Não, não, começo pode já a falar. ficar Eu já. também. A minha vontade era de falar do Monteiro Lobato, mas aí a gente vai acabar o episódio só nele, porque é muita coisa. Então, É guardem, isso, porque a gente vai verdade, falar sobre verdade. ele, tá? Vamos agora chegar no momento um período mais perto aqui da gente, né? 2018, eleição de Bolsonaro, que vence ali com 55% dos votos. Tem uma pesquisa da antropóloga Adriana Dias, que faleceu já, e que é apontada como uma referência nesse estudo de células neonazistas, e que houve um aumento de 270,6% destas células no Brasil entre janeiro de 2019 e maio de 2021, se espalhando então por todas as regiões do país. Ora, não é uma coincidência que a gente tenha uma eleição de Bolsonaro que vence em 2018 e um aumento dessas células entre esse período durante ali aquele desgoverno dele. É um reflexo, na verdade, né? Porque a partir do momento em que você tem o líder de uma nação que é relativa a discursos de ódio, que faz discursos de ódio e também que estimula discursos de ódio no púlpito, quando vai fazer ali uma fala importante para todo um país, ele deixa à vontade para que as pessoas, né, como, ou melhor, esses seres saiam dos bueiros e se manifestem como se a internet fosse um local que a lei não alcança. Aí é curioso porque quando a lei alcança essas pessoas na internet, elas acionam a censura. Falam que o Brasil está virando um país de censura, um país de perseguição. Só que não é. A gente tem que entender que a liberdade de expressão, ela não é absoluta, né? Por assim dizer. A sua liberdade de expressão acaba quando a do outro começa. Você não pode simplesmente fazer uma série de ofensas, de discursos, de perseguição e achar que vai ficar por isso mesmo. E é bem visível isso, né, Beta? Porque se a gente olha, por exemplo, para a primeira eleição do Trump nos Estados Unidos, quando tem. Porque nos Estados Unidos, o que que acontece? Existem manifestações da Ku Klux Klan, passeatas, né? Que a KKK faz por lá, segurando tochas abertamente, assim, eles vão na rua mesmo e saem à rua, apesar de todo o histórico, apesar de toda a destruição que eles fizeram nos Estados Unidos. Vale destacar um ponto, que a porcentagem da população negra nos Estados Unidos é muito menor que no Brasil, eles são hoje cerca de 16%, 16, 17%, no Brasil nós somos mais de 56%. Então, obviamente, né, historicamente traz-se lá uma ideia de opressão maior, mas não é aqui no país, no Brasil, a gente teve uma série de segregação também. Eu sempre gosto de destacar isso, porque apesar da gente não ter tido nomeações, né, leis nomeadas lá como tiveram nos Estados Unidos, no Brasil a segregação acontecia o tempo inteiro também, era clube, proibição de pessoas negras em frequentarem clubes, a frequentar espaços, hotéis, enfim, uma série de outros pontos. Então, com o Trump eleito pela primeira vez nos Estados Unidos, ele trazia ali um discurso apaziguador em relação à manifestação, às manifestações, né, da Ku Klux Klan nas ruas. Ele falava, não, ali são pais e mães de família, são trabalhadores honestos se manifestando, só que não é assim que funciona. A gente está ali alimentando o discurso de ódio. E no Brasil, nós temos ainda esse aumento absurdo durante o mandato de Bolsonaro,
Do surgimento dos nazi-pardos, né? Como eles são chamados aí na internet, em tom de zombaria, porque são pessoas que não se identificam no espelho e acabam comprando esse discurso nazista, esse discurso integralista, né? Que a gente fala que volta e meia aparece aí os apitos de cachorro, que são políticos influentes bebendo leite cru, que é aí um dos símbolos, né? Uma das ideias é, representativas, né, desses movimentos neonazistas, porque tem uma questão ligada no DNA de que pessoas não brancas, somente pessoas negras, têm uma dificuldade maior para processar a lactose, né? Elas têm uma tendência maior a serem intolerantes à lactose. Então, o leite cru, leite com lactose, não pode ser consumido por todas as pessoas negras. Assim, é muito mais complexo do que isso, não é tão simples assim, mas traz essa ideia de pureza, né? De beber o leite ali branco, leite cru, de pureza que inclusive o nosso, felizmente, ex-presidente fazia também, né? Fazia volta e meia ali nas suas redes sociais. É importante destacar esse ponto. Ex-presidente e inelegível, que se mantém assim. Inelegível, e apesar de tentar revogar essa lei de ficha limpa, isso não vai acontecer. É muito curioso como é que a régua dessa galera muda de acordo com a posição em que ele se encontra. Porque se antes ele era favorável a uma lei da ficha limpa, usando inclusive isso como um dos seus discursos, hoje, porque está inelegível, ele quer que essa lei caia. É bem curioso. Mas vamos lá. A gente tem então essa eleição do Bolsonaro, passamos aí por um período de pandemia bastante complicado. E tivemos agora, recentemente, a eleição nos Estados Unidos. Trump vence, é inacreditável isso. Vai então para um segundo mandato e vem impondo uma série de medidas restritivas. E aí eu queria focar no episódio de hoje com relação à ciência, com relação a vetos para destino de verbas para pesquisa, e tirou o país, inclusive, da OMS, do Acordo Climático de Paris. São fatos que a gente não pode ignorar e nem deixar de mencionar, porque a gente percebe que essas medidas são totalmente absurdas e que vão de encontro ao que a gente pensa de um Estado democrático de direito e que preze uma total diversidade. Ele, inclusive, não quer mais que se utilizem determinadas palavras. A gente tem órgãos como o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é o CDC, e os Institutos Nacionais de Saúde, que são referência num plano internacional, em regulamentação, em pesquisa científica nessa área de saúde, e que acaba sendo, de uma certa forma, podado, porque aqueles pesquisadores que integram estes órgãos são oficialmente instruídos a não publicar relatórios, a não publicar estudos científicos que contenham as palavras que são consideradas por ele proibidas, que seriam gênero, LGBT, transgênero, diversidade e inclusão. O que nós podemos esperar de um governo que é negacionista, que vai contra a ciência? Como a gente falou em relação ao Bolsonaro, isso acaba trazendo um reflexo dentro da própria população. É importante a gente lembrar que o Trump, apesar dele ter sido eleito, ele não é majoritariamente apoiado pelos estadunidenses, né? Porque lá tem essa questão de do voto ser facultativo, né? Nem todo mundo vota, na verdade, muitas pessoas desgostosas acabam não votando. Aí a gente vê a importância do voto ser obrigatório, porque, querendo ou não, a gente tem que votar, mesmo indignado, mesmo chateado, enfim, para evitar que coisas assim aconteçam. Mas ele não tem um apoio majoritário, mas quem apoia ele adora esse tipo de discurso, adora essa ideia anti-ciência, porque a ciência é progressista, porque a ciência quer adoecer os seus filhos, quer injetar vacina que vai, na verdade, causar uma doença, vai causar algum tipo de problema. Aí já entra até em pautas capacitistas também, falando que vacina XY causa o autismo, causa algum outro tipo de neurodivergência.
essa postura dele anti, né, resoluções climáticas, anti-OMS, é apoiada pelos apoiadores, inclusive do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem os trumpistas brasileiros que acham que colocar um outdoor na sua cidade falando "Congratulations, my friend Trump, for your second election", faz ali eles norte-americanos, né? Eles esquecem que são brasileiros ainda, mas isso fica para um outro episódio. Mas ele acaba tendo esse apoio, Beta, e parece que ele tem muita força, mas a realidade é que ele não tem. Inclusive, a The Lancet, que é uma revista científica, ela foi bem aberta em relação a essas medidas do Trump, falando que mais pessoas ficarão doentes e mais pessoas vão morrer. A gente até pensa se não tem uma conexão, inclusive, com o que a gente estava falando agora há pouco, da questão do higienismo. Porque quem que vai adoecer? Quem que vai morrer? São as pessoas pobres, são as pessoas que vivem ali à margem da sociedade, porque eles não vão ter recurso para pagar para ir para o hospital. Lembrando que lá, apesar de ter alguns planos de saúde, nem todo mundo tem acesso a plano de saúde, as pessoas mal têm acesso à moradia lá, né? As pessoas vivem em carros para cima e para baixo. A galera faz uma ode aos Estados Unidos, mas ignora as consequências ali da pobreza extrema. Então, quem vai morrer são as pessoas pobres, são as pessoas que não têm recurso. E esse fanatismo, né, que o trumpismo traz, deixa as pessoas completamente, vamos dizer assim, à mercê desse discurso dele, porque elas vão comprar toda a ideia, vão justificar, falar, não, mas aí, saindo da OMS, não vai mais gastar pagando para a OMS a taxa que se paga para ela e tudo mais. Aí a gente tem reflexo na América Latina, porque vem o Milei e fala que também vai tirar a Argentina da OMS. Se nós tivéssemos ainda, né, com o inelegível, ele com certeza teria uma postura parecida. Talvez ele não saísse de imediato, mas ele flertaria com a ideia. E os Estados Unidos ele acaba se isolando a partir de agora, né? A gente tem um cenário que a economia deles já não está bem, já não está boa, isso já tem muito tempo, não é de agora. Inclusive tem uma teoria que fala que os impérios eles duram 250 anos. Se não me engano, é 250 ou 150, acho que é 250 mesmo. 250 anos. E que os Estados Unidos agora está com 240 246, se eu não me engano. Ou é 250 ou é 150, tá? Depois eu confirmo até o final aqui, eu me corrijo depois. Os Estados Unidos está com 246, então o Trump ele tá aí jogando uma pá de cal no próprio país com essas medidas, porque quem vai sofrer é o povo, e eu acho até que ele entende que o cenário que o país está e a forma como ele foi eleito, ele vai fazer todos os absurdos que ele quiser. Ele vai acabar recuando, em parte, como, por exemplo, essa questão mesmo que ele colocou da taxação do ferro, do alumínio e tudo mais, que ele colocou uma taxação de 20%. Ele fez isso no primeiro mandato dele também. Ele tomou essa iniciativa, só que ele internamente, dentro do próprio país, ele percebeu que não era uma medida apoiada. E uma semelhança que tem com o governo Bolsonaro e o governo Trump é que ele sempre anuncia algo que ele vai fazer para ver como é que vai ser o reflexo da população e depois ele segue em frente com isso ou não. O único problema é porque o Trump ele não tem mais nada a perder. Ele já está aí tocando o barco da maneira que ele bem entende, e ao seu lado ainda tem alguém como Elon Musk, que a gente sabe que não é um ser humano, é, vou falar admirável, mas eu sei que ele tem muitos fãs no Brasil, mas ele é um ser humano extremamente problemático. Percebam então que a gente tem muito a debater sobre estas questões. O importante desse episódio foi você perceber a ligação que a gente tem com governos, teorias e a ciência ou pseudociência, porque se a gente está falando, por exemplo, de teorias raciais, a gente está falando de uma pseudociência, de antropometria, enfim, de todas as outras que a gente vai chegar aqui em um episódio em que falaremos sobre o racismo científico de uma maneira mais aprofundada. Esse foi só, na verdade, um esquenta para vocês começarem a fazer os links apropriados com relação a poder, nazismo, eugenia, higienismo e ciência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio 3. Eu, se pudesse, continuaria falando, mas a gente se encontra na outra semana com outro tema muito interessante para vocês.
É isso, Beta. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês aqui no quarto episódio e a gente tem muito o que falar ainda. Tô com a Beta. Se pudesse, a gente ficava aqui, porque cada pauta dessa aí merece um episódio separado, basicamente. Mas valeu até agora, até a próxima. Tchau.